Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre jogos na nossa videoaula de educação física para todas as turmas do sexto ano, tá bom? Para iniciar, vamos aprender um pouquinho qual o conceito de jogo. O jogo, ele é uma atividade lúdica em que crianças e adultos compartilham de uma situação de envolvimento social num tempo e espaço determinados, com características próprias delimitadas pelas próprias regras de participação na situação imaginária. Ou seja, o jogo é uma atividade lúdica que serve para diversão, em que todas as idades podem participar, não só crianças, mas também adultos, dentre outras faixas etárias. E esses jogos, eles sempre têm algumas regras de participação, porque para você participar daquele jogo, você precisa obedecer algumas regras. E essas regras dos jogos, elas variam de lugar para lugar, segundo o costume, o local ou a vontade dos participantes. Ou seja, uma determinada brincadeira, ela pode ser jogada de uma forma em uma cidade, de outra forma em outra, de uma forma em um estado, de outra forma em outra. Então essas regras elas podem modificar de lugar para lugar e dependendo da vontade dos participantes que estão envolvidos no jogo, tá bom? Os jogos têm a importante função de ensinar a viver em grupo através dos jogos que desde pequeno aprendemos que é preciso respeitar as regras estabelecidas para a brincadeira funcionar. Ou seja, todos os jogos, todas as brincadeiras que a gente faz desde a nossa infância, de quando a gente é pequenininho até onde vai crescendo um pouco mais, esses jogos eles nos ajudam a entender que é preciso respeitar as regras, é preciso fazer as coisas da forma correta e essa é uma das principais funções dos jogos, tá bom? Vamos falar um pouquinho agora das classificação dos jogos, porque tem vários tipos de jogos. Os primeiros aqui que a gente vai ver são os jogos motores, que são aqueles que exigem a participação de todo o corpo, mas dependem principalmente dos músculos, ou seja, aqueles que fazem a gente se movimentar muito. Exemplo, pega-pega. E aí em outra cidade pode ser conhecido como bicho de colar, entre outros. Jogos sensoriais são aqueles que ajudam a desenvolver os sentidos do corpo humano. Um exemplo é a cobra cega ou cabra cega, dependendo de onde é feito esse jogo. São jogos que funcionam para desenvolver os sentidos do corpo humano, que são o tato, o olfato, a visão, dentre outros. Jogos racionais são aqueles que desenvolvem o raciocínio. Por exemplo, dama, xadrez, palavras cruzadas. São jogos que mexem principalmente com o raciocínio, com a cabeça, tá bom? Jogos pré-desportivos são aqueles que, além de estimular as capacidades físicas e mentais, preparam para a prática formal dos esportes. Exemplo, o queimado, que a gente tanto gosta, ele serve de uma base para o jogo do handebol, a peteca para o voleibol, pula-cela para a ginástica artística e dentre outros. São aqueles jogos que são a iniciação, o início dos jogos esportivos, dos esportes, tá bom? Jogos de construção são jogos que estimulam a criatividade e o cognitivo da criança, permitindo que eles joguem construindo, ou seja, construir animais com batata e etc. São alguns dos exemplos. São os jogos de construção, tem aquele Lego também, que aí você vai encaixando uma coisa na outra e vai construindo. Esses são conhecidos como jogos de construção. Jogos recreativos são aqueles que têm o objetivo apenas de recrear ou de distrair as crianças por meio de uma atividade integradora, por exemplo, brincar de roda. São aqueles jogos que servem única e exclusivamente para recrear, para divertir, distrair dentro de uma atividade integradora. Os jogos cooperativos são aqueles realizados em grupo que buscam a cooperação dos companheiros para a superação de limites coletivos. Ou seja, cabo de guerra, está ali um ajudando o outro para conseguir o objetivo, passa o bambolê e etc. Tem vários jogos que a gente vai estar fazendo aí também nas aulas práticas, nessa questão dos jogos cooperativos, que são de muita importância. Jogos competitivos são todo e qualquer tipo de jogos em que o objetivo principal é a vitória. Podem ser realizados individual, em dupla, em equipes, por exemplo, jogo de cartas, o tênis, o futebol e etc. Que o objetivo é vencer aquele jogo, beleza? Jogos tradicionais são jogos que foram criados há tempos atrás e praticados pelos nossos pais, avós, bisavós. Por exemplo,
Peão, jogo da velha, jogo das cadeiras, a própria chimbra ou bola de gude, são exemplos de jogos tradicionais. Jogos populares são jogos que fazem parte de alguma cultura local e que são praticados na atualidade. A exemplo, pimbarra, ou o famoso gol sem bola, cuscuzinho, stop, são brincadeiras, são jogos que trazem a realidade de jogos populares, tá bom? Com isso a gente encerra aqui a nossa aula de hoje. Lembrando que nós vimos na aula passada a questão dos esportes e a gente conseguiu ver aí que os jogos são um pouco diferentes dos esportes. Então, o jogo é uma coisa, o esporte é outro, tá bom? Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Podem chamar aí no Zap que a gente vai tirando as dúvidas para que todos possam fazer a atividade, tá bom? Muito obrigado aí a todos pela atenção e que Deus abençoe.